Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 4º capítulo, 1º verso ao 8º, diz assim a palavra de Deus. Na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? É um desafio falar de legado no que eu vou chamar aqui de sociedade da herança, que é o interesse generalizado de quem sabe que vai receber e de quem sabe que não vai. A ideia de herança enche o nosso imaginário porque sugere que o fruto do trabalho feito por outro, enfim, será nosso. Que aquilo construído, muitas vezes a duras penas por outro, será desfrutado por nós. E eu não estou querendo dizer que há um problema nisso. O problema é quando isso se torna um foco, uma prioridade. Em alguns casos, até uma obsessão. Herança é o conjunto de bens, recursos, materiais, sobretudo, que uma pessoa deixa para os seus herdeiros legítimos quando de sua partida. E nós estamos vivendo numa época em que a pessoa não pode nem morrer mais em paz. Tem que dividir herança antes de partir, porque senão vira uma brigaiada. E aí a pessoa antecipa a distribuição da herança para não virar uma brigaiada, e o que acontece? Vira uma brigaiada. Fui chamado para socorrer uma família. O sujeito tinha 3 filhos, estava deixando 9 fazendas, 3 para cada um, simples a conta. Mas eles estavam disputando entre eles, porque havia uma fazenda dentre as 9, que era a fazenda da criação de todos eles, em que cresceram todos eles, em que os avós moraram num primeiro momento. E eles estavam brigando por causa da casa em que vovô e vovó moraram, os móveis que foram do vovô e da vovó, e ameaçando um ao outro de entrarem na justiça. E em meio a uma conversa chata, feia, alguém olhou para mim e falou: o que você acha? Eu disse: eu acho que vocês vão todos para o inferno. Eu falei com um pouco mais de polidez, mas nesse espírito e com essa intenção. Porque ao invés de cada um estar grato, cada um estava hostil, odioso, revoltado com a injustiça
de uma diferença entre os conjuntos de fazendas que cada um ia receber. O problema da herança é que, por si só, ela não garante fazer bem. Ela pode fazer mal. Muito mal. A herança, como conjunto de riquezas, bens, recursos que ficam para herdeiros legítimos, pode, ao invés de aproximar, afastar. De unir, dividir. De abençoar, funcionar como uma espécie de maldição. Nós já vimos morte por causa de briga por herança. Já vimos coisa muito feia por causa disso. E o problema da herança é que a herança tem limite. Quanto maior o número dos herdeiros, menor a fatia que cada um recebe. E dependendo da herança, cada um que recebe a sua parte pode torrá-la em curto espaço de tempo. E ficar numa situação pior do que aquela de que se desfrutava antes. Legado é uma palavra diferente, é uma ideia diferente, é um conceito diferente. Existe um uso da palavra legado no mundo jurídico. Tem a ver com herdeiros não legítimos ou não óbvios, mas não é o termo que nos interessa e nem é o modo como nós usamos no dia a dia. O modo como nós usamos a palavra legado tem a ver com um outro conjunto de bens, de riquezas, de recursos, contudo não materiais, que uma pessoa deixa para todas aquelas que em algum momento conviveram com ela. É um tipo de mensagem que fica quando a pessoa vai e que já começa a dar seus frutos antes mesmo de a pessoa ir. O legal sobre o legado é que quanto mais gente participa dele, mais cada um recebe. E ele nunca diminui. E é impossível torrá-lo. E é impossível livrar-se dele. Legado é uma bênção. Legado tem a ver com princípios, valores, virtudes. Legado tem a ver com o que fica de uma pessoa depois que ela vai, ainda que tudo em que ela pôs a mão já não esteja mais presente. Então eu costumo dizer que entre deixar herança e legado, prefira deixar legado. É claro, se você puder deixar legado e herança, será uma bênção. Meu pai deixou legado, mas não deixou herança. Quer dizer, não é que não deixou herança. Depois que ele faleceu, minha mãe me chamou e disse: Marcelo, teu pai deixou uns carnês das Casas Bahia e eu não posso pagar. Falei: mãe, deixa que eu resolvo isso. Peguei os carnês, um tucho assim, me reuni com os meus irmãos, Luca e o Renê. Sentamos numa mesa, olhei para o Luca e disse: Luca, você sabe que você era o preferido do pai. De modo que eu acho que tudo que era do pai devia ser seu. E passei os carnês para ele. Ele falou: não, o preferido era o mais novo e já arrastou os carnês para o Renê. O Renê, que é pastor, cheio de graça, falou: Marcelo, você é crente, você conhece o direito de primogenitura. E quando eu vi os carnês na minha frente de novo, olhei para os dois e falei: vamos rachar em 3? Falei: vamos. Foi a divisão de herança mais pacífica da história. Porque o nosso pai deixou legado. O legado faz a diferença. Com ou sem herança. Une, abençoa, se multiplica nas falas, nas memórias, nas recordações. Por isso que a palavra legado e a palavra memória andam juntas. Não há legado onde há algum tipo de esquecimento. O legado é lembrado, o legado é comunicado, o legado é mencionado, o legado é celebrado.
importa deixar um legado. Quando a gente lê a Bíblia é sobre legado. Porque tem a ver com aquilo que homens e mulheres de Deus deixaram para nós, sobretudo depois que partiram, coisas que são por nós hoje desfrutadas, servem de inspiração, de consolo, de bênção. Talvez o motivo de nós estarmos aqui hoje seja esse. Sermos motivados, mais do que motivados, despertados, mais do que despertados, desafiados, mais do que desafiados, convocados a deixarmos um legado nessa geração. Quem diz amém para isso? E como é que a gente vai fazer isso? Um texto que me inspira quando eu penso em legado é esse que nós lemos. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, já consciente de estar vivendo seus momentos finais. Paulo sabia que ele seria executado. Ele estava preso e aguardando uma sentença que enfim veio. Morreu por causa de sua fé. Morreu por causa de sua pregação. Morreu por causa de seu testemunho. Ele fez muitos filhos na fé. Adotou alguns, como por exemplo Timóteo, que não foi ensinado nos caminhos do Senhor por Paulo, mas por sua mãe e por sua avó. Menino abençoado, dedicado, de ouro, que acabou sendo uma espécie de sucessor de Paulo em alguns lugares onde Paulo fez um ministério exuberante. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Aliás, esse é um legado que o apóstolo Paulo deixou, seus textos, suas cartas, suas instruções, suas orientações. Tudo isso é um legado poderoso, precioso. O primeiro que entendeu isso de forma profunda foi o apóstolo Pedro, quando Pedro, escrevendo também a sua carta, a sua segunda carta, já sabendo que o seu tempo estava abreviado e que ele também estava se despedindo do mundo, orientou os seus leitores a que lessem também as cartas de Paulo. Coisa curiosa essa, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque Pedro havia lido as cartas de Paulo. E eu presumo, essa presunção eu não posso comprovar, mas eu presumo que Pedro leu, por exemplo, algo da carta aos Gálatas, ou soube de algo da carta aos Gálatas. E o legal da carta aos Gálatas é que Paulo desce o sarrafo em Pedro. Fala que Pedro em algum momento foi dissimulado, hipócrita, agiu como moleque. Não tem essa palavra lá, mas é mais ou menos isso. Que Paulo resistiu a Pedro em rosto, porque ele dissimulou a sua postura, estava com os gentios, comungando com eles, até que chegaram Tiago e os que com ele estavam, e aí Pedro fingiu que ele não estava comungando com ninguém, e Paulo ficou uma arara com Pedro, e fez uma repreensão em Pedro diante de todo mundo, e não bastasse Paulo repreender Pedro, e não bastasse Paulo repreender Pedro na frente de todo mundo, Paulo ainda escreveu, Paulo pôs no jornal, Paulo pôs no Facebook, Paulo pôs no Instagram, e Paulo mandou uma mensagem para o Jornal Nacional. Porque o mundo inteiro sabe o que Pedro fez. O mundo inteiro sabe o que Pedro fez. E aí Pedro, escrevendo suas últimas palavras, leiam as cartas que o nosso amado irmão Paulo escreveu. Nosso amado irmão. Ele escreve difícil. E alguns deturpam o que ele escreve. Mas as cartas dele são como as demais escrituras. Que coisa, hein? Isso também é legado. O legado de um homem sem ressentimentos. O legado de um homem sem mágoas. O legado de um homem que não transformou uma picuinha momentânea, um desgaste momentâneo, uma contrariedade momentânea em um rancor permanente. Porque rancor é alguma coisa que destrói legado.
Mágoa é alguma coisa que põe por terra uma construção que está sendo feita ao longo de uma vida. Ressentimento destrói uma biografia. Pedro também deixou um legado poderoso de inteligência emocional, de coração generoso, de temor de Deus. Pedro foi condenado à cruz, assim como o Mestre. E no momento de sua crucificação, ele pediu aos seus exatores que lhe fizessem um favor: não me crucifiquem como o meu Mestre foi crucificado, me crucifiquem de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer morte igual a dele. Isso é legado. Não fosse legado, não estaríamos falando sobre isso 2 milênios praticamente depois. Como deixar um legado? Paulo nos ensina, nesse texto que nós lemos, ele está transmitindo legado a Timóteo e está ensinando Timóteo a construir legado. Que coisa linda! O legado de Paulo está claro, mas ele também quer incentivar Timóteo a fazer uma construção nesse sentido. E Paulo ensina 4 lições a Timóteo sobre o legado que eu quero ensinar para você nessa noite. Lições com as quais eu quero aprender também, para a gente começar a nossa conversa nesses dias. Porque a primeira lição sobre legado é que a gente começa a construir legado com firmeza de caráter e propósito. Diga comigo, firmeza de caráter e propósito. Firmeza de caráter e propósito. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, na presença de Deus, de Cristo, eu exorto você a que pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Timóteo, cumpra o seu propósito. Timóteo, faça isso com firmeza de caráter, porque, verso 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. O que é que Paulo está dizendo? Timóteo, não oscile na sua trajetória. Não se perca. Não venda a sua alma. Seja um exemplo. Desvie-se do mal. Que as pessoas possam ver a verdade de Cristo na sua vida. Se você não tiver firmeza de caráter e de propósito, vai deixar um legado duvidoso, ruim, quem sabe. Imagina o legado de alguém que mentiu a vida inteira. E tudo vem à tona, hein? Tudo vem à tona. Jesus disse isso: não há nada escondido que não seja revelado. O legado de alguém que capitulou em momentos decisivos, negociou seus princípios. Na base da construção de um legado está um caráter aprovado. Em outro momento, Paulo, escrevendo ao mesmo Timóteo, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Legado a gente constrói com verdade, com honestidade, com firmeza. O nosso sim é sim, o nosso não é não. O que passa disso vem do maligno. Legado a gente constrói honrando as pessoas, sobretudo aquelas que merecem honra. Legado a gente constrói obedecendo a palavra, vivendo com firmeza e cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Legado tem a ver com chamado, legado tem a ver com vocação, legado tem a ver com assumirmos o lugar onde Deus nos colocou e darmos bom testemunho de que somos de Deus, de que pertencemos a Ele. Por isso que um exemplo que eu uso para falar de legado, e não é um exemplo positivo, é um exemplo negativo na minha maneira de ver, é o exemplo de Sansão. Sansão tinha uma vocação, Sansão tinha um chamado.
Sansão tinha dons e qualidades, Sansão tinha recursos, Sansão tinha poder. Sansão recebeu de Deus todas as condições para escrever o próprio nome na história de maneira extraordinária. Alexandre o Grande seria ninguém perto de Sansão. Hércules da mitologia seria ninguém perto de Sansão. Alguém a quem o Espírito Santo tomava e fazia um arraso. Foi escolhido para libertar Israel da opressão dos filisteus. Tudo, faca e o queijo na mão. Você já disse para uma pessoa, você tem a faca e o queijo na mão? É só cortar. E não é queijo duro, não, é queijo mole, corta rápido. É mussarelinha de búfala. É queijinho molinho. Você tem a faca e o queijo na mão. Sansão tinha a faca e o queijo na mão. Era só cortar, escrever um nome na história, ser o maior de todos os tempos depois de Jesus. Mas o que faltou a Sansão? Firmeza de caráter e propósito. O caráter de Sansão era duvidoso. Sansão era feito à mentira. Sansão nunca abraçou o seu propósito com coragem. Sempre foi reticente, até um tanto jocoso. O tempo inteiro dava a sensação de que não estava assim muito interessado naquilo. Vários textos na vida de Sansão mostram que Deus usou Sansão, a revelia de Sansão. Que se dependesse de Sansão mesmo, não ia acontecer muita coisa. E aí Sansão se envolve com gente que não vale nada, faz tudo atrapalhado. Até que finalmente acaba se dando muito mal. Por causa de Dalila, ele entrou numa espiral de mentiras, enganos, ilusões, trapaças, até que finalmente contou algo de seu chamado e de seu voto de Nazireu, e Dalila armou para ele. Quando os filisteus chegaram, ela gritou, Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele acordou, foi se levantar, viu que estava amarrado e pensou consigo mesmo, diz a Bíblia, vou me libertar como das outras vezes. E o texto bíblico continua, talvez com a frase mais triste de todo o Antigo Testamento. Mas ele não sabia que o Espírito Santo o havia deixado. E ele foi preso, teve seus olhos furados, foi rodar um moinho e servir de chacota na corte dos filisteus. Até que, num último rompante de fé, pediu para Deus ajudá-lo e derrubou as colunas do templo dos filisteus, com todos os líderes reunidos ali, morrendo junto com eles. O triste fim de um homem que tinha tudo para ser grande, e acabou morrendo de maneira deprimente. Cumpriu o seu propósito, sim, mas não com firmeza. Eu costumo dizer que, de uma forma ou de outra, você vai acabar cumprindo seu propósito, mas faz diferença cumpri-lo como Sansão ou como Davi. Faz diferença cumpri-lo como Judas ou como Paulo. Faz diferença cumpri-lo como Asaf ou como Elias. Faz diferença cumpri-lo como Salomão ou como Daniel. Faz diferença cumpri-lo como Judá ou como José. Firmeza de caráter, firmeza de propósito. Comece a orar hoje a Deus para que coloque sua vida no trilho. Você pode dizer amém para isso? Porque sem firmeza de caráter e propósito não tem legado positivo, tem legado negativo. Eu atendo pessoas todos os dias na clínica que me contam suas tragédias familiares. E um dia uma mulher chorando disse assim, eu estou constrangida de contar para você os podres da minha família. Eu disse, você não está contando para eu saber, você está contando para pôr isso para fora, porque isso está engasgado aqui há anos na sua vida. E às vezes essa é a dor. Os filhos sempre sabem.
Os filhos sempre sabem. No final das contas, quando faltou firmeza de caráter e de propósito, sobrou sintomas de uma família desestruturada e muitas vezes até infeliz. Timóteo, seja sóbrio. Timóteo, cumpra cabalmente o seu ministério. Timóteo, faça a vontade de Deus. Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Timóteo, não se desvie. Paulo dizendo para Timóteo o que Deus diz para Josué: não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Firmeza de caráter e de propósito. Essa é a primeira lição. Segunda lição que Paulo ensina para Timóteo é que você constrói legado com convicções profundas e inspiradoras. Diga comigo, convicções profundas e inspiradoras. Não é só sobre caráter, é sobre aquilo que você de fato acredita. A gente conhece ao longo da vida pessoas de caráter, mas que nunca nos deixaram lições poderosas sobre suas convicções, sobre sua fé. Sabe aquela avó que te contava histórias e você se lembra dessas histórias até hoje? Aquele avô que te ensinava a Bíblia, um pai, uma mãe. É tão bonito a gente ver e conhecer alguém que vive aquilo que prega, não só no sentido moral, mas também no sentido de organizar a sua vida de modo que faça sentido. Há pessoas perto de quem a gente gosta de estar, porque elas sempre têm algo a nos dizer, uma palavra de orientação, uma palavra de conselho, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação. E isso vem lá do fundo do coração. Uma das minhas tarefas como pastor, ao longo de todos esses anos, não tem sido apenas dizer em que você deve crer, mas também tem sido perguntar para você em que você crê exatamente. Porque o que você crê precisa aparecer no modo como você vive. Quais são as suas convicções mais profundas? Por exemplo, Deus é soberano, é uma convicção profunda. E uma pessoa que tem convicção profunda de que Deus é soberano, não se deixa abater e intimidar por momentos difíceis. Pode sofrer, pode entristecer, mas não se deixa destruir, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus é soberano. Uma pessoa que diz Deus é soberano, não tem dificuldade com a gratidão. Com a palavra de Paulo, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que dar graças em tudo? Porque em tudo Deus está agindo. Como naquela história que eu acho deliciosa, do sujeito que, quando foi procurar o filho, não o encontrou, e aí saiu atrás dele, morava na zona rural, e aí não achando, foi bater no vizinho: vizinho, me ajude, perdi meu filho. O vizinho disse: rapaz, que azar, hein? Perder seu filho no meio do nada, nesse fim de mundo que a gente vive, pode ter entrado nessa mata aí perigosíssima. O sujeito falou: não, calma lá, Deus no controle, vamos agradecer porque dei conta de que meu filho sumiu a tempo, vamos procurá-lo. E saíram procurando o menino. Passado um tempo, acharam o menino perdido na mata. E aí foram pegar o menino. Quando aquele pai pegou o menino, ele olhou e viu que havia uns cavalos ali perdidos na mata também, cavalos puro sangue, de raça, soltos. Ele laçou aqueles cavalos, levou para casa. No caminho, o vizinho viu ele puxando aqueles cavalos e falou: rapaz, que sorte, hein? Você foi, achou teu filho, agora achou esses cavalos, devem valer um dinheiro. Falou: calma lá, Deus no controle,
por enquanto agradecer que achei meu filho e ainda, se for para esses cavalos serem meus, serão. Só que aí passaram-se uns dias, alguns ladrões ficaram sabendo que havia cavalos de valor naquela propriedade, foram roubar os cavalos. O filho mais velho daquele homem reagiu e acabou sendo ferido na perna e perdeu os movimentos da perna. O vizinho foi lá visitar e falou: rapaz, que azar, hein? Você foi trazer esses cavalos e agora teu filho foi machucado e não anda direito mais. O homem disse: Deus é soberano, está no controle, por enquanto agradecer que meu filho está vivo. Aí passou um tempo, eclodiu uma guerra naquela região, todos os jovens foram convocados, menos o filho daquele homem, porque ele tinha um problema na perna. O vizinho falou: que sorte, hein? Você já entendeu que essa história não tem fim, né? Porque a verdade é que se você for viver em função do último fato, da última notícia, da última circunstância, do último diagnóstico, da última ruptura, da última perda, você vai sempre questionar quem é Deus, quem é você, se você é amado ou amada de fato. Mas se você parte, não da circunstância, mas da convicção, não andamos por vista, mas por fé, você diz: Deus é soberano, e quando a má notícia vem, e quando a dificuldade vem, e quando a mudança de circunstância vem, Deus está no controle de todas as coisas. Convicções profundas. Porque algo do legado é sobre a mensagem que a gente disseminou. Aí a gente não tem convicção profunda, cada hora acredita numa coisa. Aí por uma longa fase da vida foi crente, aí depois numa outra longa fase não foi nada, aí numa outra fase foi qualquer coisa, aí numa outra fase volta a ser crente de novo. E que bom que voltou para de onde começou, mas que pena que perdeu tanto tempo na vida. Legado tem a ver com o semeador que sai a semear. E os frutos de sua mensagem vão crescendo e servindo de alimento para aqueles que um dia também passam por esses caminhos. Timóteo, prega a palavra. Esteja sempre preparado, Timóteo. Seja sóbrio. Conheça a sã doutrina. E não se deixe intimidar e nem abater por aqueles que fogem da sã doutrina. Porque quem foge da sã doutrina vai deixar legado nenhum. Uma história de sucesso passa, uma história de conquistas passa, uma história de relacionamentos passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quer deixar um legado? Conheça a sua Bíblia. Quer deixar um legado? Fale sobre ela. Esses dias eu estava sendo atendida por um profissional que me falou que cria numa outra confissão religiosa, totalmente diferente da nossa. E eu quieto enquanto ele me atendia e ele falando. De repente ele me perguntou: o que é que você acha? Eu disse: eu acho que você não tem convicção. Está falando, exatamente porque não tem certeza de nada. E estava só esperando me perguntar o que eu acho, para ver se você está num bom caminho ou não. Como é que você sabe isso? Falei: porque eu já entendi onde você quer chegar. E a verdade é que, em algum ponto da sua história, você se desviou de algum lugar. E agora está aí, tentando se apegar a qualquer coisa. Os olhos já começam a ficar marejados, entendeu? Houve um dia em que essa pessoa conheceu a palavra. Houve um dia em que ela ouviu histórias, viu o testemunho de pessoas que criam poderosamente nessas histórias. E agora está numa confissão religiosa em que ela tenta filosofar sobre a vida. Eu disse: o problema da sua fé, não tem nada contra a sua fé. O problema da sua fé é que ela não tem esperança. Não fala de identidade. Pressupõe que
você está num caminho infinito de morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar. Então nem você sabe quem você é. Você me diz que a sua fé crê em Jesus. Mas quem é Jesus? Se antes era outra coisa e depois é outra coisa também. Não há ninguém mais. É o fim da história individual. Para que ter esperança? A esperança está vedada numa fé que não crê que um dia o desfecho dessa jornada será glorioso. Irmãos, a convicção mais profunda que nós temos, a mais profunda, é que quando tudo isso aqui passar, nós estaremos com Ele para sempre. O apóstolo Paulo falou sobre isso quando ele escreveu dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, mas de fato Cristo ressuscitou, tornou-se as primícias dos que dormem. E um dia a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos subirão para o encontro do Senhor nos ares. A pergunta que eu faço é: você ainda crê nisso? Não precisa responder agora. Porque essa convicção profunda tem que orientar o modo como eu vivo a minha vida. C.S. Lewis escreveu que as pessoas que mais fizeram por esse mundo foram as que mais esperaram por aquele. Leia Hebreus capítulo 11. Gente que saudou as promessas de longe, porque aspirava a pátria melhor. Gente da qual o mundo não era digno. Você consegue pensar por um instante que um dia você estará numa mesa, uma mesa infinita, eu lá sei como é que isso vai funcionar na prática, com gente como Moisés, com gente como João, com gente como Jeremias, e ali, anfitrião dessa mesa, servindo-nos a todos, o Cordeiro de Deus. Você consegue imaginar o que significa isso? Foi isso que levou o apóstolo Paulo a dizer: eu estou bem certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós há de ser revelada. E isso me chama para a terceira lição desse texto. Terceira lição que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo é que legado a gente constrói com resiliência nas provações e privações. Diga, resiliência nas provações e privações. Não é fácil. Resiliência é um termo da física que indica a qualidade de um objeto que é capaz de retornar à sua condição original, mesmo depois de ter sido submetido a grandes pressões. Pensa naquela bolinha de borracha, aquela que você compra em padaria. Você põe uma moeda numa máquina, ela solta uma bolinha de borracha, e assim que a bolinha de borracha sai da máquina, ela fica endemoniada. Aquilo lá pingou uma vez, nunca mais. É o fim. O teu filho joga aquela bolinha, chuta aquela bolinha, o carro passa em cima daquela bolinha, o cachorro morde aquela bolinha, no final do dia a bolinha está intacta. Meu Deus, isso não é de Deus, não. Isso é resiliência. A psicologia foi lá, pegou essa palavra e aplicou a pessoas que se recompõem, mesmo depois de terem apanhado da vida. Mesmo depois de terem sido massacradas em algum ponto, em algum momento. Gente que caiu, mas levantou. Gente que sofreu, mas não fez do sofrimento a tônica de sua biografia. Resiliência. Paulo está dizendo isso para Timóteo: Timóteo, eu sei que a minha vida está sendo oferecida como uma libação. Eu sei que meu tempo está chegando. E eu também sei que eu combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. E a ideia de guardar aqui não é de alguém que guarda, que põe numa gaveta, que fecha num cofre, é de alguém que protege de tal modo que no final de um processo ainda está intacto.
Uma coisa que constrói legado é a capacidade de uma pessoa de passar pelos desertos da vida. Porque nenhum legado é construído sem tribulação. Charles Spurgeon escreveu que a maioria das pessoas que atingiu alguma grandeza deve essa grandeza aos obstáculos que teve que superar. Entendeu isso? Não há vida sem lutas. Isso é uma fantasia nossa. Jesus nunca nos enganou a esse respeito. Ele disse: no mundo tereis. E eu também não gosto que ele tenha dito isso. Mas ele disse. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos ter por grande alegria o passarmos por... É assim, não é para qualquer um, entendeu? A Bíblia não é para amadores. Tudo bem passar por tribulação, mas se alegrar aí também está pedindo muito, né? Porque a ideia é essa, a ideia é que é na resiliência que você constrói alguma coisa que vai ficar. Os que nos conheceram aqui como família sabem que meu pai, por um tempo da vida, enfrentou um câncer bastante agressivo. Ele que sempre foi pregador, ele que sempre foi regente de coral, ele que sempre foi presbítero, que sempre teve na voz um instrumento para servir a Deus, teve câncer de cordas vocais. E quando os médicos descobriram o câncer, já estava em estágio muito avançado, fez uma cirurgia muito invasiva, muito agressiva, tirou quase 2/3 de tudo que havia na região da garganta. Ficou meses em recuperação, com uma traqueostomia, um negócio pavoroso. Ele perdeu tanto peso que parecia que estava morrendo de inanição. Ele envelheceu 10 anos em 10 meses. Seus cabelos ficaram brancos, sua pele ficou ainda mais enrugada. E ele engasgava com aquilo, e ele tinha acessos de tosse tão terríveis. Ele perdeu o trabalho, ele era representante comercial, nós morávamos em São Paulo, a nossa casa entrou em colapso, o sustento da minha mãe não era suficiente. Houve meses de chegar um pastor da igreja, alguém com uma compra no carro para nos abençoar. E se você me perguntar qual é a lembrança, a memória que eu tenho dessa fase, eu digo para você, a memória dessa fase é do meu pai sentado todo santo dia. Nós acordávamos 5 horas da manhã para ir à escola, porque 5:30 nós tínhamos que estar na sala, trocados, arrumadinhos, mochila pronta. Tínhamos que sair no máximo 6 horas, porque o colégio começava às 7, mas ficava 1 hora de casa. E às 5:30 da manhã nós estávamos lá, porque o nosso pai já estava lá, sentado naquela poltrona, com a sua Bíblia aberta no colo, esperando-nos para ler a Bíblia conosco e orar conosco, todo santo dia. Colocava o dedo indicador naquela cânula e dizia: sentem, eu vou ler a Bíblia com vocês. E nós nos sentávamos e ele lia a Bíblia conosco. Na verdade, um de nós lia a Bíblia no texto que ele indicava e ele pedia que um de nós orássemos antes de sairmos para a escola. E eu nunca o vi reclamar. E Deus o curou desse câncer. E nós crescemos, e eu me tornei pastor, e o meu irmão mais novo se tornou pastor, e o do meio nos dá algum trabalho, mas também é crente. Somos homens de bem, amamos o Senhor. E um dia, quando meu pai ainda era vivo, eu perguntei para ele: como é que você processou tudo? Eu sempre tive interesse nessa questão do emocional. Como é que você processou tudo, pai? Deus te permitir passar por tudo isso? Ele falou: você vê, isso aqui que eu estou falando é legado do meu pai, entendeu? Ele disse: eu passaria tudo de novo para ver o que Deus fez na vida de vocês.
não houvesse a necessidade da resiliência, eu não estaria contando isso aqui hoje. Eu sei que dá vontade de desistir na hora difícil, irmão. Eu sei. Também tive. Mas olhe na minha direção. Em nome de Jesus, venceremos. Venceremos. Essa luta que você está passando não tem a última palavra na sua vida, amém? Não tem, não tem. E por último, vou terminar. Última lição que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Para construir legado. Experiências de milagre e intimidade com Deus. Diga, experiências de milagre e intimidade com Deus. Porque é a parte mais linda do legado. Tem a ver com o fato de que andamos com Deus. Alguns textos na Bíblia que sempre me tocam, né? Por exemplo, quando Abraão crê em Deus, isso lhe é imputado por justiça e ele passa a ser chamado amigo de Deus. Que texto extraordinário. Amigo de Deus. Ainda antes de Abraão, passou por aqui um homem chamado Enoque. Nós não sabemos muito sobre ele, mas nós sabemos uma coisa sobre ele. Uma coisa sobre ele. Quem lembra? Andou. Todos sabemos isso. Um sujeito que a gente não sabe nada da vida dele. Mas todos sabemos que ele andou com Deus. Moisés, diz o texto bíblico, falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Um dia, Eliseu está entrando numa cidade em que ele sempre ia, que ele sempre visitava, e uma mulher com o seu marido ali, talvez sentada na varanda. Diz o texto bíblico, tomando chimarrão. Os gaúchos agora vibraram. Olhou para o marido e disse assim: vejo aquele homem e sei que é um santo homem de Deus. É frase de epígrafe, né? É frase de epitáfio. É frase basilar. Andou com Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Meu irmão, quer deixar um legado? Minha irmã, quer deixar um legado? Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, ame a Deus, ande com Deus, ore a Deus. Quando Miqueias ouviu a palavra do Senhor e transmitiu essa palavra para Israel, ele encena uma situação em que Israel questiona o profeta sobre o que Deus quer. E é como se Israel perguntasse: o que é que Deus quer? Ele quer rios de azeite oferecidos a Ele, Ele quer miríades de cordeiros oferecidos a Ele quer bois, Ele quer novilhos, o que Deus quer? E o profeta então responde: Ele já te declarou, ó homem, o que Ele quer, o que Deus pede de ti, que ames a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente com o teu Deus. Legado é andar com Deus. Porque o legado definitivo não tem a ver só com a história que está sendo escrita por você aqui embaixo, mas a história que está sendo escrita com você lá em cima. Porque bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, porque descansam de seus cansaços e suas obras os acompanham. Como foi dito aqui na ministração da música e da adoração, o maior legado de todos é de Jesus. O maior legado de todos é o de Jesus.
sua firmeza de caráter e de propósito. Ninguém foi mais firme do que ele. Suas convicções profundas e inspiradoras, ninguém ensinou como ele. Sua resiliência nas provações e privações, ninguém aguentou tanto como ele. E também a sua experiência de milagres e intimidade com Deus o Pai. Eu e o Pai somos um. E Ele nos deu o seu Espírito para implantar em nós o seu legado. O legado de Jesus é o Espírito Santo em nós, fazendo em nós a obra que o Pai fez através do Filho. E assim, irmãos, o maior legado que nós temos é o de Jesus. Mas aprove a Deus, em Jesus, nos garantir também uma herança. E olhe para mim, eu vou terminar te dizendo isso, que talvez você saiba, talvez não. Em Cristo, você é herdeiro de Deus. Sabia disso? Vai morar no céu e vai receber as bênçãos da glória eterna, que estão preparadas desde a fundação do mundo. Feche seus olhos, quero orar com você.